Peraí. Já coloquei. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom iniciarmos o dia na presença do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em meio a essa crise que assola, que está assolando o mundo, que está assolando o país, a nossa cidade, nós temos que ter meios, como nós temos, de levar o Evangelho, de falar sobre Deus, conversar sobre Deus a todas as pessoas. E essa é a forma que nós temos. Ou seja, nós temos que ser prudentes, realmente. Temos que seguir todas as regras que o governo nos impõe, seguir todos os decretos que a nós é obrigado a seguir. Realmente, a Bíblia fala que nós temos que ser prudentes. E é o que nós estamos fazendo, seguindo todas as ordens dos nossos governantes, da vigilância sanitária, e realmente devemos ficar no isolamento para que isso, em nome de Jesus, termine o mais breve possível. Eu gostaria de estar iniciando a nossa reunião. A nossa reunião, ela para quem não conhece, como é a primeira vez que estamos transmitindo ao vivo, ela é uma reunião que ela acontece todas as terças-feiras, a partir das 7h30. Então, costuma ir das 7h30 às 8 horas. Provavelmente, assim, inicia às 7h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vai até umas 8 horas, por aí. E aí a gente se encerra com o nosso café da manhã. E graças a Deus, Deus está abençoando que nas nossas reuniões existem bastante homens, Hoje, com essa exceção, a gente infelizmente não pôde ter essa quantidade de homens, Então, para quem não me conhece, o meu nome é Rodrigo Brandão, eu sou um dos líderes de Homens de Sucesso em Deus, da Primeira Igreja Batista, sede de Pederneiras. E como eu já disse antemão, as nossas reuniões são todas as terças-feiras. Então fica o convite aqui para todos os homens de Pederneiras, passando esse tempo, essa quarentena, que em nome de Jesus logo vamos voltar à vida normal. Passando isso, nós sermos liberados pelos nossos governantes, nós tendo a ordem para voltarmos. Eu convido a todos os homens que gostem, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus dia a dia, que estejam presentes nas nossas reuniões. É uma reunião muito gostosa. Nós trazemos uma palavra simples, clara e objetiva. E no final nós compartilhamos algumas ideias entre os irmãos. Acabamos vendo que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas, e as lutas são iguais, só mudam algumas coisas, e é muito bacana, porque é uma troca de experiência. As nossas reuniões, ela engloba tanto homens que já estão no ministério, no evangelho há muitos anos, como o nosso pastor Dorival, dentre outros, desde aquele irmão que está iniciando. Então é algo bem bacana, porque não existe, na nossa reunião não existe aquela hierarquia, um sabe mais, outro sabe menos. Todos estamos igualados no mesmo nível. É muito gostoso, é muito edificante. Bom, irmãos, eu gostaria de estar iniciando, como de costume, a nossa reunião com uma oração. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, Senhor, de logo pela manhã estar louvando e agradecendo o Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus Cristo. Acampe os Seus anjos ao redor dessa sala, Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que estamos vivendo, ó Pai, esse momento de epidemia, muitos homens gostariam de estar nessa reunião, mas não podem, ó Senhor Jesus Cristo,
Alcance, Senhor, o coração deles, onde eles estiverem, ó Pai. Abençoe, Senhor Jesus Cristo. Abra o entendimento das pessoas que estão nos ouvindo pela internet, ó Senhor Jesus Cristo. Traga uma palavra de conforto, de esperança ao Senhor Jesus Cristo. Alcance o coração daqueles que o Senhor acredita que devem ser alcançados, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que todos devem ser alcançados, ó Senhor Jesus Cristo. Mas fale em particular com cada um, ó Senhor Jesus Cristo. Mostre a cada um, ó Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz a terra estremecer, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, ó Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que está conosco a todo instante, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós desde já lhe agradecemos. Amém. Bom, irmãos, hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra que já é bastante conhecida de nós, alguns mais, alguns menos, que diz a respeito da passagem de Paulo e Silas na prisão. Eu gostaria que os irmãos, aqueles que puderem, que estiverem nos assistindo, que tiver com a Bíblia fácil, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim, ó. Essa história, particularmente, irmãos, é uma história muito linda. Eu gosto muito. E ela traz vários ensinamentos para nós, principalmente no momento que estamos vivendo. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ou seja, uma mulher que fazia adivinhações. Uma mulher que, através de espíritos, lia o futuro, adivinhava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Olha só, irmãos. Desde aquela época, através de adivinhações, usando de espíritos, ela já obtinha dinheiro, ela já obtinha lucro. Para quem? Para os patrões. Ou seja, sempre tem alguém querendo ganhar vantagem de outra pessoa. Desde lá atrás já existia isso daí. Sempre pessoas querendo vantagem. Sempre pessoas querendo ganhar em cima de outras pessoas. E aqui na história de Paulo e Silas não é diferente. Ou seja, se trouxermos isso para o nosso dia, para os nossos dias atuais, quantos dos irmãos não se deparam com esse tipo de atitude? Iniciando, voltando ao texto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela mesmo reconheceu que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha só, nesse trecho, irmãos, nós podemos ver o quanto existe o poder na palavra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe inferno que fique de pé diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: em nome de Jesus, saia. O que aconteceu? Imediatamente o espírito maligno deixou essa mulher. E aí, voltando para o texto, mais adiante, nós vamos ver a indignação dos patrões dessa escrava. O que aconteceu? Deixou de dar lucros. Ou seja, aquelas pessoas que exploravam outras, teve o quê? Deixou de ter lucro. Adiante. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade,
propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Olha só, irmãos. Olha o que diz esse trecho. Eles ficaram revoltados. Por quê? Porque no momento que eles não tiveram mais esse ganho através dessa escrava, eles ficaram revoltados. Eles não mediram esforços. Eles sabiam que Paulo e Silas era servo do Deus Altíssimo. E mesmo assim, o que eles quiseram? Eles ficaram revoltados porque perderam o lucro financeiro, a vantagem em cima de pessoas. E o que aconteceu? Não medir esforços para quê? Para levar Paulo e Silas para a prisão, para ser julgado. E olha o que acontece nos dias atuais. Pessoas, nós, muitas das vezes queremos vantagens em cima de outras coisas, vantagem em cima de pessoas. Não digo só vantagem financeira, vantagem em todos os quesitos. Às vezes nós queremos, dentro da nossa própria casa, queremos ter vantagem em cima das nossas esposas. Queremos o quê? Queremos rebaixar muitas das vezes as nossas esposas e não colocar ela em pé de igualdade conosco. O que é isso? É uma vantagem, sim. Ou seja, eu tenho a vantagem, eu tenho o poder nas mãos. Isso não deixa de ser uma vantagem. Da mesma forma que os donos dessa escrava tinham, porque nesse caso é uma vantagem financeira. Então, nós temos que olhar não somente vantagem financeira, mas em tudo, em tudo. Muitas das vezes, nós o quê? Nós queremos vantagem em tudo. Nós, muitas das vezes, não aceitamos menos. É claro que todos nós temos que lutar, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que crescer na vida. Porém, da forma que Deus nos ensina. Ou seja, sem tirar vantagem do próximo. Como nós vamos ser abençoados por Deus se a todo instante nós estamos pensando em tirar vantagem do próximo? Deus não vai abençoar a nossa vida. Deus não vai prosperar a nossa vida. Como aconteceu com esses donos da escrava. Ou seja, chegou um momento que parou. Eles não tiveram mais, como se diz assim, eles não tiveram mais esse falso ganho, essa falsa vantagem, que muitas das vezes, se nós não olharmos com os olhos espirituais, isso passa batido no nosso dia a dia. E olha só adiante. No 22 diz, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Olha só, esse trecho, irmãos, nós conseguimos tirar uma lição muito valiosa. Quando diz que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se tirassem as roupas e fossem açoitados. Quantas das vezes nós, no dia a dia, somos açoitados? Como assim, Rodrigo, açoitados? Nós não somos mais açoitados, essa época passou. Mas açoitados não fisicamente, açoitados emocionalmente, açoitados psicologicamente. Como assim? Irmãos, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais doente. Nós vivemos numa sociedade que nós falamos a todo instante, a depressão é o mal do século. As pessoas vivem amarguradas, as pessoas vivem preocupadas. E não é para tanto, por quê? Porque hoje em dia, o que aconteceu? Você ser o certo, muitas das vezes, você fazendo o certo, você passa por errado. Muitas das vezes você sabe o que é certo, mas nós sabemos que se nós fizermos o que é certo, nós vamos ser criticados, nós vamos ser massacrados. Como foi o caso de Paulo e Silas. Paulo repreendeu aquilo que ele acreditava que Deus não pactuava com aquilo. Ele fez o certo. E o que aconteceu?
mesmo assim ele foi açoitado a princípio. Ele foi açoitado severamente. Quantos de nós buscamos o caminho de Deus, buscamos o caminho que nós acreditamos? Por quê? Todos nós, independente do conhecimento que nós temos, independente da graduação que nós temos, dentro de nós sabemos sim o que é certo e o que é errado, o que nos trará felicidade, o que nos trará paz. E muitas das vezes nós sabemos que aquele caminho é o caminho correto a seguir, mas nós paramos e pensamos, nossa, mas se eu seguir esse caminho, o que fulano vai pensar? Se eu seguir esse caminho, se eu fizer o correto no meu trabalho, olha, eu não vou ser bem entendido. Se eu fizer o correto, eu vou ser mandado embora. Se eu fizer o correto, eu não vou ter aceitação pelas pessoas. Se eu fizer o que é correto, o grupo tal não vai me aceitar. Se eu fizer o que é correto, a congregação que eu estou não vai me aceitar. Por quê? Porque na nossa mente nós já estamos açoitados psicologicamente, açoitados emocionalmente. Nós não conseguimos ter essa diferenciação. E o que acontece? Além de estarmos açoitados psicologicamente, açoitados emocionalmente, isso nos traz o quê? Uma frustração muito grande. Isso acarreta um mal para a nossa vida, nos desestabiliza. E nós, seres humanos, desestabilizados emocionalmente e espiritualmente, nós vamos nos retraindo, nós vamos perdendo forças para enfrentar os problemas. Nós estamos vivendo diante de uma pandemia. Nós temos que ter forças para lutar contra essa pandemia, forças para seguir o que as nossas autoridades mandam, forças principalmente para acreditar que Deus é o Deus que livra, o Deus que cuida, o Deus que restaura. E o que acontece quando estamos açoitados? Quando estamos açoitados, nós não conseguimos parar para pensar, agir nesse momento. E isso daí acarreta o quê? Acarreta aquele ser humano fraco, aquele ser humano para trás, aquele ser humano de ombros caídos, aquele ser humano que não tem o primeiro passo. O que Deus quer, o que Jesus Cristo quer, que nós demos o primeiro passo. E nós, açoitados psicologicamente, não conseguimos dar. E pior de toda essa situação, se nós continuarmos aqui, depois de ser açoitados severamente, o que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas foram encarcerados e mais, presos, de tanto medo que o responsável, o carcereiro, ficou deles escaparem, porque naquela época, se o carcereiro deixasse escapar um preso, ele respondia com a própria vida. O que aconteceu? O carcereiro, além de prender, amarrou os pés deles. Ou seja, para não sair de forma alguma. E o que acontece quando estamos açoitados? Fisicamente, psicologicamente, nós perdemos as forças, nós ficamos acorrentados, presos dentro de nós mesmos. Não existe prisão maior do que estarmos presos dentro de nós. As pessoas falam, é muito difícil ficar em casa, fechado dentro de casa. Irmãos, nós temos que respeitar as leis. E as leis estão aí para ser cumpridas. Qual o problema de ficarmos dentro de casa? Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade de estarmos ali no seio da nossa família, cultuando a Deus. Opa, nós estamos dentro de casa. Vamos se achegar, como diz o nosso pastor. Vamos para o nosso quarto, vamos para a intimidade de Deus. Vamos ali dobrar o nosso joelho, colocar a nossa boca no pó, clamar, se humilhar, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas práticas pecaminosas. Ou seja, se humilhar a Deus. Vamos fazer nossos cultos nas nossas casas. Vamos continuar levando palavras de amor, de comunhão para as pessoas, através da internet, através de celulares, através de mensagens. Qual o problema? Sim, eu
eu concordo que existem pessoas que não podem, que não têm esse privilégio, precisam sair das suas casas, trabalhar. Então, o que nós estaremos? Nós que temos esse privilégio de ficar em casa, estaremos orando para essas pessoas que não podem ficar em casa. Vamos parar. Nós temos que parar de fazer críticas. Nós temos que nos unir nesse momento. Nós temos que orar por essas pessoas, buscar a face de Deus e colocar essas pessoas que estão cuidando de nós, que estão tendo que sair, médicos, enfermeiros, médicos, às vezes até médicos aposentados, estão voltando na ativa para cuidar de nós. Bombeiros, policiais, eu tenho amigos, bombeiros, policiais, que trabalham na saúde, e eles estão sofrendo com isso. Eles não têm o privilégio de falar, não, eu vou ficar em casa. Não, eles estão na frente de combate. Para quê? Para cuidar de nós, para cuidar das pessoas que nós amamos. Quem tem o privilégio de estar nas casas, seguindo o que a lei, o que o decreto está determinando, vamos aproveitar esse tempo. Vamos ter intimidade com Deus e orar pelas pessoas. Porque a pior prisão que nós temos é aquela prisão quando estamos açoitados psicologicamente, emocionalmente. Essa prisão, nós ficamos presos dentro de nós mesmos. Se nós não tivermos essa comunhão, essa intimidade com Deus, esse pedido de renúncia das nossas práticas pecaminosas, ou seja, buscando a presença de Deus, nós não vamos resistir. E não digo só ao coronavírus, não, irmãos. Passando o coronavírus, que em nome de Jesus isso vai passar, eu creio, eu tenho fé que isso irá passar o quanto antes. Isso vai passar. Nós temos que ter fé que esse coronavírus vai chegar, está chegando de forma mais branda e ele vai ir embora o mais rápido possível. Crer que Deus é o Deus que cura, o Deus que estremece o mundo, o Deus que faz milagres. Nós temos que crer. E quando essa pandemia for embora, nós estivermos livres dessa pandemia, outras virão. Outras virão. Se nós pegarmos o nosso ensinamento bíblico, nós vamos ver que tudo o que está acontecendo são profecias. Está na Bíblia. E mesmo que supostamente não venha, que virá, nós temos que ter essa estrutura psicológica, emocional. Nós não podemos ficar açoitados, como diz o texto, açoitados psicologicamente, emocionalmente, presos dentro de nós mesmos, não presos dentro dessa prisão, como diz. Nós temos que ter força em Deus para quê? Para enfrentarmos os nossos problemas, os problemas que vêm dia a dia. Cada um conhece o seu problema, cada um tem o seu espinho para lidar, cada um tem aquele problema particular. Então, nós temos que ter forças, sim, forças em Deus, para lidarmos com essa situação. Continuando no texto. O 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, irmãos, esse texto, a primeira chave importante para passarmos por todas as nossas aflições. Aflições relacionadas ao coronavírus, aflições relacionadas aos nossos problemas pessoais, porque não é só coronavírus. A hora que o coronavírus, como eu disse, for embora, nós vamos ficar com os nossos problemas individuais e particulares de cada um. Qual é a chave do sucesso em Deus? A primeira chave, o que Paulo e Silas fizeram. Estavam orando e cantando hinos a Deus. Ou seja, nós temos que estar a todo instante orando, pedindo súplica a Deus, nos humilhando. Todos os dias nós devemos renunciar aos nossos pecados, porque somos pecadores, sim. Todos os dias nós temos que renunciar às nossas práticas pecaminosas, renunciar ao velho homem, porque todos nós temos desejos carnais, desejos que Deus não compactua.
dessa forma, nós temos que renunciar sim à nossa carne. Para quê? Para que Deus ouça as nossas petições, entoar louvores a Deus, se humilhar a Deus, orar a Deus. E assim, o que Ele vai fazer nas nossas vidas, que eu creio, igual foi feito com Paulo e Silas. Olha só, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se nós nos arrependermos das nossas práticas pecaminosas, do velho homem, voltar a nossa face a Deus, se humilhar a Deus, ter uma comunhão com Deus, as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa casa. A nossa casa, a nossa vida não será atingida por coronavírus. A nossa casa não será atingida por outros problemas, por problemas financeiros. A nossa vida não será atingida por ansiosidade, por depressão, por todas as coisas ruins que assolam o nosso mundo. A nossa casa, a nossa vida, a nossa casa, quem nós amamos, irá prevalecer em nome de Jesus. Voltando ao texto. O carcereiro acordou vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tiveram fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Olha só, Paulo, mesmo passando o que passou, teve piedade, teve compaixão do carcereiro. E olha só o que ele conseguiu na vida desse carcereiro. E é o que nós temos que fazer no dia a dia, principalmente diante do meio que nós, do que nós estamos vivendo, que nos assola, do que está nos assolando. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só o que diz o 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu quero frisar algo muito importante para os irmãos. Nós temos que crer que Jesus, ele não está preocupado somente conosco, ele está preocupado com todos de nossa casa. Olha só a mensagem que esse trecho de Paulo e Silas nos ensina. Se nós se arrependermos das nossas práticas pecaminosas, se humilharmos, reconhecermos que somos fracos, reconhecermos que não somos autossuficientes perante Deus, orarmos de todo o nosso coração, nos humilharmos, entoarmos louvores a Deus, nós sabemos que Deus habita sobre os louvores, e crermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele irá salvar a nós e todos da nossa casa. Não somente a nós, todos que nós amamos. Olha que palavra maravilhosa, que palavra que nós temos que crer nisso acima de tudo, irmãos. Jesus está aqui dando a oportunidade de sermos salvos. Diante de tudo que estamos vivendo, irmãos, se nós praticarmos tudo isso, eu digo só isso, não é tudo isso, é só isso. O que nós vamos ter? A nossa casa e todos que nós amamos salvos desse coronavírus. Eu creio em nome de Jesus. E quando esse coronavírus sair, for embora, as nossas aflições do dia a dia continuarão. Porque Jesus não prometeu que seria fácil andarmos aqui na terra. Mas ele disse que ele venceu o mundo. Então nós venceremos também. Com dificuldades? Sim. Com angústias? Sim. Mas nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa vida. Nós temos que crer que, passando o coronavírus, que em nome de Jesus será breve, as nossas aflições vão ficar, mas que Jesus é capaz de livrarmos da ansiedade, de livrarmos da depressão, de livrarmos de problemas financeiros, de livrarmos de contendas no casamento, de restaurar casamentos, de restaurar comunhão entre pais e filhos, de restaurar comunhão entre filhos e pais, de tirar o seu filho da droga,
de tirar o seu marido, sua esposa da droga, nós temos que crer que esse é um Deus do impossível. O Deus que restaura, o Deus que faz milagres. Amém, irmãos? Continuando aqui. No 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Ou seja, foram soltos. Nós temos que ter aquele espírito que não nos permite. Deus, Ele não quer que sejamos covardes. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem 2 Timóteo, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus prepara para nós. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, irmãos, Deus não quer que sejamos covardes. Deus não quer que, diante dessa pandemia, nós nos acovardemos. Nós temos que ser prudentes. Fazer da forma que as autoridades estão mandando. Porque eles que estão à frente de todo, eles têm um entendimento. Eles sabem o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Nós temos que, a própria Bíblia diz que nós temos que seguir as leis dos homens, obedecer às leis dos homens. Sim, nós temos que ter essa sabedoria e seguir as leis dos homens, sim. Mas com o quê? Sem espírito de covardia. Nós temos que seguir com poder, com amor de Deus e equilíbrio. Nós temos que manter equilíbrio. Nós temos que ter amor e compaixão pelos nossos irmãos em Cristo. E dessa forma, por que o espírito de covardia? Porque o espírito de covardia acaba trazendo para nós toda essa ansiedade, toda essa depressão que assola. A covardia não vem de Deus, irmãos. A covardia, nós não podemos nos dar o luxo de ser covardes. Nós temos que ter força, nós temos que ser fortes, nós temos que procurar essa força em Deus para resistir o dia mau. E olha só que interessante que diz a palavra de Deus em Filipenses. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler rapidinho para os irmãos para não tomar muito, a gente não estender muito. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Olha, novamente, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, mas o quê? Andemos em oração, súplicas. Temos que nos humilhar, orarmos a Deus, confiar nele, confiar que ele é o Deus do impossível. Nós vamos até onde as nossas forças dão para ir. A partir daquele momento, nós temos que entregar totalmente a Deus, entregar totalmente aos pés de Jesus, porque ele vai pegar o nosso problema, a nossa petição, e vai finalizar da melhor forma possível. Por quê? Porque somente Jesus faz isso. Continuando, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento, meus irmãos. A paz que vem de Deus não é para ser entendida, é para ser vivida. A paz de Deus nós não alcançamos em nada dessa terra. Não existe nada nessa terra comparado à paz que Deus nos dá. E essa paz, ela é uma forma, acredito eu, tão fácil de ser alcançada. Só depende de nós darmos o primeiro passo, de nós entregarmos a nossa vida. E nós teremos essa paz que vem de Deus, essa paz sobrenatural. Quem viveu, quem já experimentou essa paz de Deus, não quer voltar, não quer conhecer outro tipo de paz, irmãos. Quem nunca conheceu, busque conhecer, irmãos. Porque a partir do momento que os irmãos conheceram realmente a paz que vem de Deus, tudo fica para trás.
tudo, nós buscaremos sempre essa paz de Deus. Tá certo, irmão? Amém, irmãos? E para estar finalizando, eu gostaria de como se diz assim, um antídoto para tudo que acontece na nossa vida, por coronavírus, para os nossos problemas fora o coronavírus, que a nossa vida não... O problema de imediato é o coronavírus, mas a nossa vida é cheia de problemas, cheia de coisas para resolver, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, irmãos? Olha que palavra linda, maravilhosa que Deus deixou para a gente. Olha só esse manual. Nesse manual, irmãos, aqui, esse manual é o manual que nós temos que seguir no nosso dia a dia. Todas as nossas dúvidas está respondida aqui. Todas as nossas aflições está aqui. Como resolvê-las. Todas as nossas formas de solucionar problemas, temos que buscar em oração, humilharmos, falar com Deus, dizer que nós somos pequenos na presença dEle, dizer que só Ele nos salva, só Ele cura, só Ele salva vidas, só Ele restaura vidas, só Ele restaura casamentos, só Ele restaura tudo. Somente Ele, irmãos. Nós temos forças até um determinado momento, até um determinado grau. A partir daquele momento, as nossas forças se esvaem. E o que acontece? A partir desse momento que Deus começa a agir. E Deus finaliza tudo com a majestade que Ele tem. Irmãos, vamos crer. Vamos nos unir. Nós não estamos podendo nos unir fisicamente, mas vamos nos unir em oração. Vamos nos unir nos humilhando. Vamos nos unir em amor pelo próximo. Vamos ter amor, compaixão pelas aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão à frente, aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, precisando de orações. No momento que nós não estamos podendo sair de casa, vamos naquele cantinho nosso, vamos se derramar na presença de Deus, vamos orar, vamos pedir, vamos lutar em oração, em pedidos para Deus por essas pessoas. Ah, mas eu não posso fazer nada, eu não sou da área da saúde, eu não posso ajudar em nada. Podemos sim, podemos ajudar em oração, podemos ajudar pedindo a Deus para que livre os profissionais que estão à frente de pegar essa peste, ajudar eles psicologicamente, porque, irmãos, não é só o físico que eles vão ser atingidos, que eles podem ser atingidos, é psicologicamente, é estrutura. Eles estão açoitados como Paulo e Silas estavam aqui, eles estão açoitados psicologicamente, eles estão açoitados emocionalmente. Temos que orar, temos que nos unir em oração por esses irmãos nossos. É tempo de união, não física, mas espiritual. É tempo de renunciarmos às nossas práticas pecaminosas, porque somente assim, com comunhão com Deus, Deus irá agir a nosso favor. Amém, irmãos? Essa é a palavra nossa dessa terça-feira. A próxima terça-feira estaremos, caso não mude o nosso cenário, estaremos fazendo da mesma forma. Acredito que na terça-feira não serei eu, será um outro irmão, porque nós costumamos revezar, cada terça-feira tem um irmão que faz, né? E provavelmente na outra terça-feira não seja eu, mas no mesmo horário, tá? Estaremos aqui, presente, estaremos vírgula, né? Somente aquele que vai trazer a mensagem, mas em espírito e em oração estaremos unidos. Tá bem, irmãos? Gostaria de estar fazendo a oração final, tá? Os irmãos que estejam acompanhando nós, estamos orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo,
por essa palavra que o Senhor nos deu, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, acampe os anjos ao redor de todos nesse momento, ó Senhor Jesus Cristo. Acampe os seus anjos, faça um milagre no nosso planeta, ó Senhor Jesus Cristo. Faça um milagre no mundo, na nossa cidade, no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa, ó Senhor Jesus Cristo. Cuide daqueles profissionais que estão à frente, Senhor Jesus Cristo, na batalha, Senhor Jesus Cristo, por nós, pela nossa família, ó Senhor. Cuide de todos eles, Senhor Jesus Cristo. Desde aquele que iniciou o trabalho até aquele que está finalizando, Senhor Jesus Cristo. Acampe os seus anjos ao redor da vida deles, dos familiares deles, Senhor. Não permitas que eles venham a ser infectados com esse vírus, ó Senhor Jesus Cristo. Não permitas que eles tragam esse vírus para a família deles, ó Pai. Cuide dos pais dessas pessoas, Senhor. Cuide dos avós, dos filhos, ó Senhor Jesus Cristo. Cuide do emocional, do psicológico deles, ó Pai. Não permitas que eles venham a ser cativos, que eles venham a ser aprisionados dentro de si, ó Pai. Não permita que eles venham a ser açoitados emocionalmente, ó Senhor Jesus Cristo. Não permita que eles venham a ser açoitados psicologicamente, ó Senhor Jesus Cristo. Cuide deles, ó Pai. Cuide, Senhor Jesus Cristo, de toda a população do nosso planeta, ó Pai. Cuide da nossa casa, Senhor Jesus Cristo, da nossa família, ó Pai, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, ó Senhor Jesus Cristo. Não permita que essa peste, ó Pai, venha atingir a nossa casa. Não permita que essa peste venha atingir o nosso seio familiar. Nos livre, ó Senhor Jesus Cristo, que em nome de Jesus nós cremos que essa peste irá embora o mais rápido possível, ó Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Cuide também, Senhor Jesus Cristo, da situação financeira do nosso país, a situação financeira do mundo, ó Pai. Cuide, Senhor, para que nenhum de nós passemos por necessidades, ó Senhor Jesus Cristo. Dê o alimento, Senhor, a cada ser humano desse mundo, ó Pai, não somente da nossa cidade, da nossa casa, mas de todo o país, de todo o planeta, ó Senhor Jesus Cristo. Acampe os seus anjos, ó Pai. Coloque os seus anjos, ó Senhor Jesus Cristo, para trabalhar a favor dessas pessoas necessitadas, ó Pai, de um alimento, de um medicamento, ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nós não merecemos, ó Senhor, pelas nossas próprias forças, ó Pai, mas tenha piedade, Senhor, da nossa vida, da vida da nossa família, ó Senhor. Nós cremos que se nós pedirmos e nos humilharmos, o Senhor irá atender os nossos pedidos, ó Pai. Cuide, Senhor Jesus Cristo, cuide da nossa casa, Senhor Jesus Cristo, do nosso trabalho, Senhor Jesus Cristo. Faça da maneira que o Senhor acredita que é o melhor para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós desde já lhe agradecemos. Amém. Bom, irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Agora, como nós não podemos tomar o nosso café como de costume, né? Vamos tomar o café nas nossas casas, cada um com a sua família, cada um com seu ente querido, mas lembre-se, sempre em comunhão e oração. E ó, o celular que não está comigo, vamos mandar mensagem, não vamos esquecer, vamos ligar, vamos mandar aquela palavra de força, de ânimo, palavra de Deus. Amém, irmãos? Tenham um bom dia, uma ótima semana.